tarde, bom dia, boa noite, meus queridos alunos do 7º B. Em virtude do coronavírus, nós vamos começar a disponibilizar aulas para os senhores através de gravações de vídeos. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Ao final eu vou deixar meu e-mail, vou deixar meu WhatsApp. Os senhores fiquem à vontade para quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos. A aula de hoje nós vamos falar sobre o inquérito policial. É sabido que nem sempre o indivíduo é preso em flagrante. Há situações em que o indivíduo não é encontrado cometendo delito, não é perseguido logo após a prática do delito, não é encontrado logo após com objetos que denotem que ele participou do delito, tampouco é encontrado com objetos da prática do crime propriamente dito, michas, armas e etc., que comprovem a participação no delito. Os chamados casos de flagrante delito previstos lá no artigo 302, os senhores terão essa matéria lá no artigo 302, quando falaremos das prisões. Mas, efetivamente, o inquérito policial é a peça informativa que o Ministério Público acaba, na maioria das vezes, se utilizando para oferecer a denúncia contra o indivíduo, para propor o arquivamento, até porque o inquérito policial não pode ser arquivado de jeito nenhum pelo delegado de polícia. Uma vez que o inquérito policial é feito, uma vez que o inquérito policial é instaurado, que é o termo correto, esse inquérito policial ele vai até o final. Aí o final, obviamente, nós vamos falar mais para frente, mas o promotor ele pode opinar pelo arquivamento do inquérito, se ele entender que um dos dois princípios máximos do direito processual penal não estão presentes, vocês já ouviram, eu já falei, vou tornar a repetir, que é a certeza da materialidade e indícios de autoria. Esse é o primeiro ponto. Então, se um dos dois requisitos não estiverem presentes, obviamente, o promotor pedirá o arquivamento. Se ele perceber que os dois requisitos estão presentes, a certeza da materialidade e os indícios de autoria, ele fatalmente vai oferecer a denúncia contra o indivíduo. E se ele entender que estão faltando algumas diligências, algumas observações que não foram obedecidas durante a fase do inquérito, ele vai mandar em cota, que é a manifestação do promotor de justiça, que se devolva aquele inquérito ao delegado para que ele cumpra as referidas diligências. Com o juiz de garantia, que foi a matéria que nós vimos anteriormente, ele vai sempre se reportar, obviamente, ao promotor e ao juiz de garantias que estará atuando ali num primeiro momento, que não será o juiz que cuidará da instrução processual. Digamos que o promotor ofereça a denúncia, que haja o recebimento da denúncia, a partir daí será um outro juiz. Nós já falamos isso nas aulas passadas. Inclusive no questionário que eu disponibilizei para os senhores, está muito claro nesse sentido. Então o inquérito policial ele pode ser instaurado de várias formas. O artigo 4º, ele começa a falar do inquérito policial, e o artigo 5º, ele elenca quais são as situações de instauração do inquérito policial. A primeira situação e a mais comum é o inquérito policial instaurado de ofício, quando efetivamente chega a notícia crime ou a notícia criminis para o delegado de polícia e ele, obviamente, manda instaurar um inquérito, normalmente em casos de prisão em flagrante ou ainda quando a parte ofendida comunica à delegacia que foi vítima de algum crime. Porque nem todos os crimes há a possibilidade da prisão em flagrante. Nem todos os crimes são de autoria conhecida. Nós sabemos que tem inúmeros crimes aí que são de autoria desconhecida. E atentem, não é pelo fato da autoria ser desconhecida que efetivamente não haverá instauração do inquérito. A única diferença é que lá na denominação do inquérito vai estar lá, inquérito policial de autoria não conhecida. Boletim de ocorrência é feito de autoria não conhecida. Claro, autoria não conhecida num primeiro momento, isso não significa que com as investigações, com todas as apurações necessárias para elucidar o crime, aquele inquérito não seja efetivamente transformado em um inquérito de autoria desconhecida em autoria conhecida, óbvio. Até porque não se pode oferecer denúncia contra uma pessoa que não se tenha, no mínimo, indícios de participação num delito. Torno a falar dos dois requisitos. Certeza de materialidade, ou seja, o crime ocorreu, e indícios de autoria, alguém praticou aquele delito. Os delitos dependem de uma ação humana. E os senhores viram isso lá atrás, do 2º e 3º ano,
e veem ainda nos dias de hoje, professor Jaime, quando falam do sujeito ativo de um delito, aquele que pratica a conduta comissiva na ação ou omissiva na omissão, porque não há como existir um delito que ele ocorra por si só. Ah, professor, mas e as calamidades públicas? As calamidades públicas são força da natureza. Então não são provocadas em regra pelo homem. Mas, por exemplo, o Brumadinho, que não foi uma calamidade pública, apesar de ter sido uma calamidade, né, não foi uma coisa natural, foi uma coisa provocada, vários engenheiros, vários arquitetos, vários responsáveis por aquela obra estão respondendo por homicídios culposos, justamente na modalidade de negligência. Então o homem tem que estar diretamente ligado à prática delitiva. O segundo motivo para se instaurar o inquérito, diz lá o inciso 2 do artigo 5º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Às vezes o ofendido não pode efetivamente ir à delegacia, como eu falei no caso anterior, mas o representante legal dele pode ir. Às vezes o indivíduo está alvejado, às vezes o indivíduo foi estuprado ou estuprada e infelizmente está em condições precárias, não tem condições de se dirigir, mas um representante legal pode ir à delegacia e dar a notícia a crimes. Inclusive, os crimes de ação penal pública incondicionada, eles são prescindíveis da vontade da vítima. Então imaginemos a seguinte situação: os senhores têm conhecimento que um pai está espancando um filho, que um filho está espancando um pai, um idoso, ou efetivamente há um caso de crime sexual no seio daquela família. Não há necessidade que qualquer uma das pessoas envolvidas de forma direta ou ainda indireta, os parentes que sofrem de forma direta e aqueles de forma indireta, vão até a delegacia, compareçam à delegacia. Ao contrário, qualquer um do povo pode comunicar, porque efetivamente a ação penal é pública incondicionada. O parágrafo 1º, ele diz que o requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível. Claro, sempre que for fazer um requerimento, tem que dar, no mínimo, algo plausível para que as autoridades policiais possam fazer a persecução penal. Porque, efetivamente, se você não tiver a narração do fato com todas as circunstâncias, ou seja, você tem que narrar qual é o fato. Olha, eu moro no prédio tal, salvo engano, no apartamento tal, está ocorrendo crime sexual entre a família. Eu entendo que durante tantas horas há gritarias, efetivamente há pedidos de socorro e percebemos sempre que é um idoso ou uma criança que está sempre gritando, porque eu tenho que narrar para o delegado de polícia, que é quem preside o inquérito, para a autoridade policial, o mínimo de elemento para que ele possa efetivamente conduzir aquele inquérito com algo palpável. Eu não posso dizer, olha, tem um crime de tráfico lá na minha rua. Tá ótimo, então. Onde é? Ah, não sei, é na minha rua. Tá bom, mas perto de que número, mais ou menos? Não sei, é na minha rua. Poxa, então eu tenho que dar elementos, olha, salvo engano, é perto da casa tal, no final da rua, no meio da rua, numa rua que cruza a minha rua. Eu tenho que dar elementos para que o delegado consiga efetivamente começar, desculpem, a apurar aquele crime. Também importante a linha B desse parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala que a individualização do indiciado aos seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Existem situações que nós temos certeza absoluta que o indivíduo é um malfeitor, o indivíduo está praticando o crime A, B ou C, só que nós não temos as qualificações daquele indivíduo. Mas isso não impede que se dê a notitia criminis. Essa notitia criminis pode ser feita através de características. Por exemplo, olha, doutor, eu sei que quem pratica o tráfico na minha rua é um cara que ele é mais ou menos alto, tem 1,80 m, ele é moreno, ele é negro, ele é loiro, ele é japonês, ele efetivamente é branco, é magro, é gordo, e ele tem o apelido de Buião, por exemplo. Esse foi um apelido que veio agora, podia ser qualquer apelido.
Então você está dando características para que o delegado possa mandar a equipe a campo e tentar descobrir efetivamente quem é aquela pessoa. Ela não vai ser indiciada apenas tão somente com esses dados. Esses dados são informativos para que efetivamente se consiga chegar verdadeiramente àquela autoria. A linha C, ele diz que a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Às vezes existem crimes que têm testemunhas. Na verdade, a maioria dos crimes tem testemunhas. A grande dificuldade é que muitas vezes as pessoas não querem testemunhar, até porque tem medo de represálias, tem medo efetivamente de que os envolvidos saibam que eles são os, entre aspas, delatores ou testemunhas, e acabam não narrando efetivamente aquilo que viram. Mas se houver testemunhas e essas se prontificarem a ajudar de alguma forma, tem que ser narrado o nome dela completo, se possível o número de documento, ainda efetivamente o local em que essas pessoas possam ser encontradas. Olha, eu vou ser testemunha, mas eu não quero que a minha casa fique na Berlinda, o meu endereço residencial. Tá bom. Qual o seu endereço comercial? Eu trabalho na empresa tal, pode me intimar por lá que não terá problema nenhum. Aliás, existe, e esse provimento ele começou por São Paulo, o chamado provimento 32 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele protege as testemunhas e vítimas de quaisquer crimes em que eles se sintam ameaçados. Esse provimento 32 vai fazer com que essas pessoas tenham os seus dados guardados em sigilo numa pasta própria. Só terão acesso a esta pasta o juiz, que preside o feito, o promotor, que trabalha na acusação, e o defensor ou defensores dos indivíduos que são acusados. Mas alguém pode questionar, professor, mas se o defensor tem acesso, isso não pode vazar e pode chegar ao conhecimento efetivamente de esses grupos de bandidos, etc.? Pode, só que se nós pensarmos assim, nós não teremos mais advogados, porque pressupõe-se que o advogado é uma pessoa de boa fé e que não iria efetivamente expor. Mas também tem uma segunda vertente. Imagine os senhores que aquele advogado consegue o nome de uma pessoa que é a única testemunha, se diz a única testemunha ocular daquele crime. E ela está acusando de forma taxativa, de forma categórica, aquele réu. Olhem que situação. O advogado consegue o nome e ele fala para a pessoa, ele não precisa dar um endereço para o autor do delito, que na maioria das vezes está preso. Mas ele fala, olha, quem está te acusando é uma mulher chamada Giselda Maria da Silva. Tomara que não tenha nenhuma Giselda na nossa turma aí. Giselda Maria da Silva. Óbvio, o indivíduo vai pensar, peraí, doutor, Giselda, pô, eu namorei com a filha dessa mulher, eu tive problemas com a filha dela, acabou não dando certo, a gente se separou, eu a traí, ela me traiu, enfim, terminamos aquele pandemônio. Essa mulher me detesta, doutor, ela me odia, ela tem ódio de mim. Me odia não, né? Péssimo, me odeia. Ela me odeia, ela tem raiva de mim. Efetivamente, ela tem ódio, ela não quer o meu bem, então eu tenho certeza absoluta que ela está fazendo isso para me prejudicar. Neste caso, já é um motivo para efetivamente se impugnar essa testemunha. O direito penal é diferente do direito civil e do direito trabalhista. No direito trabalhista e no direito civil, basta, no momento da qualificação da testemunha, contraditá-la, para evitar que aquela testemunha deponha. No máximo, o juiz vai recebê-la como testemunha do juízo. No direito penal, não funciona bem assim, até porque todos podem ser testemunhas do processo penal. Até o louco de todos os gêneros, se ele conseguir pelo menos mencionar, apontar alguma coisa, ele pode ser testemunha. Então todos podem ser testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa. Ah, mas eu não posso arrolar essa mulher como testemunha porque ela é minha mulher. Meu álibi é que eu estava dormindo em casa com ela, estava lá na quarentena do coronavírus com ela. Peraí, ela é sua mulher, mas ela é testemunha e ela vai ser seu álibi. Então qualquer pessoa pode ser testemunha no processo penal. Só que o juiz, obviamente, numa situação dessa, ele vai colocar na balança com mais reservas, ele vai ter um tato maior, ele vai ter uma cautela maior ao analisar o peso que aquela testemunha terá no momento da prolação da sentença, certo? Então é isso. O parágrafo 2º do artigo 5º, ele fala:
No despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. O chefe de polícia, que é um termo que não se usa muito aqui hoje, é o chamado delegado seccional. Seria um delegado seccional, seria um delegado acima do delegado de polícia, porque pela ordem hierárquica é delegado de polícia seccional na ordem funcional, na ordem jurídica, delegado de polícia, Ministério Público, juiz e etc. Então o chefe de polícia nada mais é, nos dias de hoje, do que o delegado seccional. Imaginemos o senhor que um delegado não quer efetivamente instaurar o inquérito, mesmo tendo os dois fundamentos que nós tornamos a repetir: certeza de materialidade e indícios de autoria. Ele não quer instaurar de jeito nenhum o procedimento, não quer instaurar um inquérito para apurar ou não a responsabilidade daquele indivíduo. E aí, como fazer? Teríamos que entrar com um recurso próprio, tá, para o chefe de polícia, pedindo que efetivamente aquele inquérito seja instaurado. Digo para os senhores, dificílimo acontecer. Vocês têm que ter conhecimento, porque se cair no exame de ordem, uma pergunta nesse sentido, os senhores têm que saber. Mas na vida prática isso não acontece. Noticiou o crime, em regra, o delegado vai efetivamente mandar instaurar um inquérito. Ainda que esse inquérito não dê em nada, mas ele vai mandar instaurar, sim. Também diz lá o parágrafo 3º, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Eu já havia falado isso. Imaginemos qualquer crime de ação penal pública. Em regra, inclusive, é incondicionada, porque a condicionada dependerá de representação da própria vítima naquele prazo decadencial de 6 meses a contar do descobrimento da autoria. Mas nesse caso aqui, a ação penal é pública incondicionada. O indivíduo começa a passar perto de uma casa e começa a sentir um cheiro, exalando um cheiro terrível. Em Guarulhos tivemos um exemplo assim. Um lixo, porque o lixo é reciclável, mas teve um indivíduo que ele efetivamente matou a própria mãe, cortou os pedaços e foi dispensando dentro da medida do possível. Mas o apartamento ficou aquele cheiro podre de restos mortais e as pessoas não estavam conseguindo suportar ao passar pelo corredor aquele cheiro podre. Então foram à delegacia e deram a notícia de que efetivamente alguma coisa suspeita havia ali. E aí não há que se falar em calúnia, em denunciação caluniosa, porque não há o dolo de denunciar alguém de forma fraudulenta ou de forma mentirosa. Ao contrário, a polícia foi até lá e descobriu que ele havia matado a mãe, era nóia, todos vocês sabem, os drogaditos, esses indivíduos que usam drogas e que vendem coisas de casa. Esse foi ao extremo, a mãe não deu mais dinheiro, ele acabou eliminando a mãe, matando a mãe para que ela efetivamente... para ficar com os bens, que efetivamente talvez ela até não o denunciasse pelas agressões. E ele é tão sem vergonha, vamos colocar o português claro, que familiares começaram a ligar, vizinhos perguntar: poxa, a dona fulana nunca mais havia, está viajando, está na casa dos parentes no interior, sendo que ele havia matado a mãe, salvo engano foi na região do Macedo, aqui em Guarulhos. Mas então qualquer pessoa do povo pode, e as autoridades devem tomar providências quando tem a notícia de um crime. Ah, professor, mas eu moro num bairro periférico, se eu denunciar aquele crime, fatalmente eles descobrirem, eu vou ser a próxima vítima. Não vou discordar dessa situação. Por isso que o Estado disponibiliza o telefone 181, para que você, de forma sigilosa, de forma anônima, possa efetivamente fazer a denúncia. Eu acho viável. Eu penso que, a partir do momento que é um crime de ação penal pública, principalmente um crime grave, é natural que o cidadão, pelo dever social, dever moral, acabe comunicando às autoridades. Depois, nós temos o parágrafo 4º desse mesmo artigo 5º, que ele diz o seguinte: o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Lá no 3º ano, vocês aprenderam as ações penais. Eu só para recapitular, para não ficar no ar, as ações penais se dividem lato sensu em duas: ação penal pública e ação penal privada.
Ação penal pública, pensa em praça pública, rua, etc. Não há necessidade de autorização de ninguém para andar nas ruas, para ir às praças. E a ação penal privada, pensa em uma casa, num apartamento, numa residência, onde você efetivamente terá que ter, óbvio, terá que ter autorização para entrar à casa, autorização para tomar qualquer providência, para adotar, melhor dizendo, qualquer providência. Então, a ação penal pública, ela se difere nesse sentido, tá? Ela não precisa de autorização, a pública é incondicionada, e a privada precisa de autorização, sentido lato. Mas aí há o sentido estrito. A ação penal pública, ela se divide em duas. Ela é pública incondicionada, nesse exemplo que eu dei para os senhores agora, aquela rua, praça, que ninguém precisa de autorização para nada, ou ela pode ser pública condicionada. Vamos fazer uma analogia. A ação penal pública incondicionada seriam as ruas, as praças, as estradas, etc. E a ação penal pública condicionada seriam os teatros, os parques, os cinemas. Qualquer pessoa do público pode, mas depende de autorização, que seria o bilhete. No caso da ação penal pública condicionada, qual é a condição, professor? A vítima, que não é querelante, porque a ação penal não é privada, é a vítima mesmo, ela tem que ir à delegacia, dar a notícia crime e será orientada no sentido de que ela tem 6 meses para representar pela instauração e continuidade. Instauração em verdade não, porque a partir do momento que ela dá notitia criminis, já se instaura o inquérito. Mas ela vai ter que representar para dizer se ela quer a continuidade, aquela anuência, termo correto, aquela anuência da vítima, vai dar ao delegado de polícia a condição de procedibilidade daquele inquérito policial e, por outro lado, dará a capacidade postulatória ao promotor, coisa que a ação penal pública incondicionada não precisa. Na ação penal pública incondicionada, basta a notitia criminis, o promotor abraça e ninguém tem que pedir ou autorizar ele a nada. E temos também a ação penal privada subsidiária da pública, que aí é uma situação extrema, excepcional, quando o promotor de justiça recebe o inquérito e não quando ele opina pelo arquivamento, não quando ele opina para voltar à delegacia em cota para cumprir alguma diligência, ou quando ele denuncia. Nesse caso, da ação penal pública, da ação penal privada subsidiária da pública, o promotor é inerte, é mão cansada, é vagabundo, ele não oferece denúncia e não toma providência nenhuma. Então, vencido o prazo de 15 dias, começa a se contar os 6 meses para que a família do ofendido, a pessoa interessada, através de um advogado, proponha a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Isso não significa que a ação acabou. O Ministério Público pode retomar as rédeas a qualquer momento, mas seria um impulsionamento para que aquela ação ande. Como eu disse, hoje é praticamente impossível isso acontecer, mas, se acontecer, há a previsão legal, lá a partir do artigo 100 do Código Penal Brasileiro, das ações penais que efetivamente poderão ser propostas. E, por último, a ação penal privada. E aí o próprio nome diz, ela é privada, ela é privativa, ela depende da vontade da vítima. A vítima, ela deixa de se chamar vítima e se torna querelante, que é a pessoa que sofreu a ação criminosa. E querelado é a pessoa que praticou o delito. Para nós fazermos uma relação com o direito penal, querelante seria o sujeito passivo, a vítima. Querelado, o sujeito ativo, o autor do delito. Então, nesses casos aí, não adianta a vítima de uma ação penal privada ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Não vai adiantar. Ela tem que procurar um advogado e propor a queixa-crime no prazo também decadencial de 6 meses, meia dúzia, a contar do descobrimento da autoria. E nós citamos sempre como exemplo dessa ação aqueles 3 crimes contra a honra. Vocês viram lá no artigo 138, 139, 140 do CP.
que é a calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação. Esses crimes são os crimes típicos contra a honra, que aí atacam a honra objetiva, o que a sociedade pensa do cidadão, e subjetiva, no caso da injúria, o que o cidadão pensa de si mesmo, tá? Esses casos aí são de ação penal pública, privada. Depois, nós temos o parágrafo 5º, que fala nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Que eu já havia falado, só estou reforçando, né? Na verdade, eu já acabo adiantando e só volto o artigo para que vocês entendam de uma forma clara. Então, a ação penal privada, ela obviamente só pode ser, a autoridade policial só pode tomar qualquer providência se efetivamente houver a queixa-crime, pedindo que ela haja nesse sentido. Do contrário, não. Porque às vezes o advogado consegue tantos elementos para embasar uma queixa-crime que o promotor ele dispensa a instauração de um inquérito. Com aqueles elementos, ele tem lá vários meios de provas, nome de testemunhas, tudo aquilo pode ser tramitado na instrução processual. Abre-se vistas, obviamente, a parte querelada, que é, no caso, o autor do delito, ele vai ter direito a fazer a resposta escrita à acusação, vai ter direito à ampla defesa, ao contraditório, normal, isso não muda nada. Só que não haverá necessidade do inquérito policial. O inquérito policial, então, fica obsoleto neste caso. O parágrafo 6º, então, já fala dos procedimentos. Desculpem. Fala dos procedimentos, efetivamente, do que o delegado, a autoridade policial, quando eu falar autoridade policial, lembre-se sempre, a autoridade policial aqui é o delegado de polícia, que está investido na condição de autoridade. Temos também o IPM, que é o Inquérito Policial Militar, onde a autoridade policial lá é um oficial da Polícia Militar, seja um tenente, um capitão, etc. Só que não estamos tratando aqui do IPM, que cuida de crimes propriamente militares. Estamos tratando de crimes comuns, até praticados por policiais militares, mas fora do exercício da função e etc. Então, aqui imaginemos aí, delegacias, primeiro DP, Monteiro Lobato, segundo DP, Rua Mena, terceiro DP, Capitão Walter Ribeiro, quarto DP, Pimentas, quinto DP, Mogi das Cruzes, ali no Vila Augusta, sexto DP no Bom Clima, ao lado da Escola Padre Conrado, sétimo DP, sétimo DP, Cidade Seródio, lá em cima, indo para sentido Estado de Nazaré, na Estrada de Nazaré, inclusive. O oitavo DP era na Cidade Satélite, agora subiu para Cumbica. E o nono DP na Estrada do Elenco, indo ali Micail, Jardim Belvedere, etc., naquela região lá. São as delegacias de circunscrição, as delegacias de área. Aí tem as especializadas, a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, a Delegacia de Homicídios, a Delegacia do Idoso, a Delegacia da Infância e da Juventude, cuida de situações envolvendo menores, etc. São delegacias especializadas, com exceção do idoso, que está lá ao lado do primeiro DP, as outras especializadas agora estão naquela rua paralela, rua Guaraciaba, alguma coisa assim, aquela rua paralela ao Itaú, ali da Paulo Facini, subindo lá. Depois, então, nós temos o artigo 6º, e ele dá os procedimentos que a autoridade deverá tomar em relação ao local de crime. Olha lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. E olha que interessante, o tipo penal, processual penal, não fala poderá. Ele não deixa uma condição, ele é taxativo. Deverá. Deverá é obrigação. Então, ele deverá tomar essas providências. Nós sabemos que, infelizmente, hoje, os delegados têm hábito de ir em locais de mídia, locais em que há repercussão midiática. Eles não vão em todos os locais de crime. Mas a lei determina que a autoridade policial vá em qualquer local de crime, desde que noticiado este crime. Mas, infelizmente, isso na prática não ocorre. Mas vamos pensar em crimes que sejam mais graves, tenham uma repercussão maior. Os delegados, em regra, tomam essas providências que eu vou dizer para os senhores agora, uma a uma, e vou explicar uma a uma aos senhores. Primeira providência,
Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Em regra, quem normalmente faz isso? A Polícia Militar. 190, seu guarda, é assim mesmo, com todo respeito aos policiais da sala, seu guarda, mataram um cara aqui na minha rua, ele está deitado aqui, tribuchando aqui, ó, eu não sei se morreu, se está morrendo, por favor, venha para cá. A Polícia Militar, com a sirene aberta, vai lá, chegando lá, infelizmente, o indivíduo está morto. Se o indivíduo estiver vivo, obviamente, vão providenciar socorro o mais rápido possível, até para não ter que ficar preservando aquele local, que na maioria das vezes é em locais ermos, bocas de favela, próximo a bocas de tráfico, etc. E não é bacana ficar ali, às vezes, 4, 5, 6, 10, 12 horas. Teve situações em Guarulhos dos PMs ficarem 12 horas com o corpo coberto por jornais, esperando o carro de cadáver, a perícia aparecer no local, e não apareciam. Por causa da precariedade dos meios para fazer essa remoção, essa fiscalização inicial, que é a preservação do local. Então, aqueles policiais, eles chegam ao local, eles preservam o local. E o que é preservar o local? É não deixar que, efetivamente, o local do crime seja contaminado. Vou dar um exemplo assim interessante. Imaginemos que uma mulher chega do serviço, quando ela abre a porta, ela desesperada, meu Deus, o que é isso? Ela nem entra em casa, ela pega o celular e fala, polícia, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar do serviço, meu marido está enforcado lá, morto, na minha casa. No primeiro momento, o indivíduo pendurado lá numa corda, a ideia que se tem é que ele efetivamente se matou, se suicidou. Mas nem sempre o local do crime realmente demonstra a prima facie, num primeiro momento, o que realmente aconteceu. Quem garante que aquele indivíduo se matou? Quem garante que aquele local não foi burlado para enganar a perícia? E aí é por isso que há necessidade imediata da preservação do local. Nesse caso do enforcamento, óbvio, não se deixar mexer nas cordas, nas vestimentas do indivíduo, em algum objeto que esteja caído próximo, podem ter impressões digitais de outras pessoas, etc. Local de crime, onde o indivíduo foi baleado, se tiver cápsulas, armas semiautomáticas ou automáticas, elas expelem os chamados cartuchos, que são as cápsulas, né, propriamente ditas, né, do tiro. Então, conforme se dá o movimento do ferrolho, aquela munição ela é expelida e ela é jogada. E ela é jogada para a direita, para trás. Normalmente o indivíduo atira, óbvio, ele atira para frente, ela é expelida para trás. Se o local for ermo, escuro, tiver matos, fatalmente munições serão perdidas e elas ficarão por ali no meio da terra, no meio do mato. E aquelas munições podem ser cabais para a elucidação de um crime. Imagine os senhores que efetivamente se consegue salvar aquelas munições encontradas, aquelas cápsulas encontradas. Tem as cápsulas também, aí no caso não chamam-se mais de cápsulas, mas os projéteis, que é aquela partinha de chumbo que estarão no corpo da vítima, e aqueles projéteis farão confrontação primeiro com as cápsulas encontradas para efetivamente confirmar se são do mesmo calibre. Claro, porque às vezes o indivíduo joga cápsulas de outros calibres para justamente tirar o foco da investigação e atrapalhar a chamada fraude processual, para atrapalhar a investigação. O exemplo que nós temos de fraude processual foi o caso Alexandre Nardoni, onde eles lavaram a roupinha da menina, limparam toda a casa, lavaram todos os pertences ali para tentar burlar a perícia. Tá? Então, mas aí a perícia veio com luminol e acabou vendo gotículas de sangue no interior do apartamento. Né? Então a perícia hoje ela é bem avançada. É claro que nós sabemos que nem toda perícia de qualquer crime é feito estilo Isabella Nardoni, Ciansai. A gente sabe que não é assim. Mas pelo menos já temos um alento de que nossa perícia pode sim fazer um grande trabalho. Basta interesse e disponibilização de materiais adequados para essa perícia. Então a preservação do local é a primeira providência de qualquer crime. Quando vocês estiverem estudando lá o artigo 158A, que é novo, foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime,
lá vai falar da cadeia de custódia. Nós vamos tornar a falar sobre esse mecanismo que é a preservação da prova já na sua origem, desde o momento em que o crime foi praticado. Tá? Então, a primeira providência é isolar o local, preservá-lo ao máximo, para evitar que populares contaminem a cena do crime, evitar que populares burlem a cena do crime, ainda que sem querer. Às vezes o indivíduo passa lá e pisa exatamente perto do cadáver, é muito comum os curiosos, aí vai ficar aquela marcona daquele pé. Só que havia uma outra marca, de uma outra botina ali, de um outro sapato ali, que poderia ser efetivamente uma prova para se localizar o autor do delito. E com o indivíduo pisando em cima, aquela marca já se perdeu. Então é por isso que se tem que se preservar o local de uma forma assim mais absoluta possível. Depois nós temos o inciso 2 que fala apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Então funciona assim. Imaginemos o seguinte, o local de crime, eu estou aqui na frente da minha mesa, mas imaginemos que o local de crime fosse efetivamente esta mesa, uma mesa grande. Então, lá na ponta tem uma munição, na outra ponta tem outra, aqui tem outra, ao lado do cadáver mais outra munição. Não a munição em si, as cápsulas da munição. Então, ele foi morto por uma pistola semiautomática, as cápsulas estão deflagradas ali. Eu não posso chegar como policial ou como autoridade policial e ir recolhendo aquelas cápsulas. Não, eu tenho que primeiro preservar o local. Após a perícia, efetivamente tirar fotografias, analisar tudo o que é necessário, poderão ser recolhidas as cápsulas, etc., lacradas, para aí também ser encaminhada, não para aquele perito que foi ao local, que esse é o perito de local, mas para o perito técnico que fará todas as confrontações do laboratório, do IML, fará todas as confrontações, inclusive com os projéteis encontrados no corpo daquele indivíduo. Depois nós temos o inciso 3, que fala colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Aí, provas, quaisquer provas. Aquela tiazinha que estava lá olhando e o delegado no local do crime, ele observa que a tiazinha estava na janela. Ele fala, peraí, não tem ninguém aqui, mas aquela mulher está na janela desde a hora que eu cheguei. A senhora pode descer aqui, por favor? Pois não. A senhora tem hábito? Moço, toda noite eu fico aqui. Então a senhora viu? Moço, eu não queria falar, mas eu vi sim. E como é que foi? Ele vai ouvir aquela mulher que vai servir como testemunha para dizer se o atirador, no caso do crime, obviamente, com disparo de arma de fogo, se o atirador era alto, se era branco, se estava de touca, se estava com o rosto descoberto, se estava de capuz, se estava com capacete, se estava de moto, estava de carro, enfim, todas as informações atinentes à elucidação daquele crime. Aquela testemunha pode ser, efetivamente, o primeiro marco para que, a partir dela, as investigações guiem para tentar solucionar o delito. Então, todas as provas que estiverem em volta, em especial as testemunhas, provas testemunhais, as circunstanciais, que aquela testemunha indica uma outra testemunha, efetivamente também podem ser apuradas ali pelas autoridades. No inciso 5, ele fala, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Então é o seguinte, aqui ele fala lá já do capítulo da prisão em flagrante, ou do indiciamento direto, quando efetivamente a pessoa está presente. Se há o flagrante, obviamente, ele será ouvido, terá o direito constitucional de permanecer calado, e esse direito não poderá ser usado contra o mesmo. Mas é o direito dele também de contar a versão, porque às vezes o indivíduo vai passando próximo ao local e é confundido como autor do delito, quando na verdade ele não é. Então, nesse caso, ele vai efetivamente ser ouvido e vai poder dar a versão que ele quiser. Por mais absurda que seja, ele pode dar a versão. Olha, nos foi informado que o senhor enfiou a faca no coração daquela vítima que estava lá, morta no local do crime. Eu, excelência, eu estava tirando a faca e alguma vizinha fofoqueira viu e contou de forma mentirosa para o senhor, seu delegado. Ele tem direito, é direito dele, ainda que efetivamente seja
conto da carochinha, mas é o direito dele, tem direito de ficar calado, de não falar nada. Imaginem contar a versão dele. Então ele, sempre que possível, o ofendido, o ofensor, melhor dizendo, o indiciado aqui, o ofensor, o indivíduo que praticou o delito, sempre que possível ele vai ser ouvido. Sempre que ele for localizado, ele vai ser ouvido. Ele deverá ser ouvido, deverá ser oportunizado a ele o direito a falar. Óbvio, né? O termo da oitiva, o termo, em regra, é sempre assinado por duas testemunhas. Normalmente os policiais que conduzem aquele flagrante. Em regra, os policiais que conduziram aquela prisão. Porque aqueles policiais são as testemunhas do ato em si, posterior ao crime, e também da prisão daquele indivíduo. Depois nós temos o inciso 6, que fala para proceder, sempre que o delegado puder, proceder ao reconhecimento das pessoas, coisas e as acareações. Reconhecimento de pessoas. Vocês vão ver lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, que fala do reconhecimento de pessoas e coisas. Infelizmente, há uma falha muito grande. O próprio legislador colocou quando possível, porque muitas vezes não se consegue pessoas semelhantes para ficar ao lado do suspeito, para que com essas pessoas a vítima possa, de forma serene, de forma equilibrada e de forma verdadeira, reconhecer o autor do delito. Em regra, na prática, a gente sabe que de cara os policiais já falam, olha, foi esse cara aqui que praticou o delito, quer dizer, uma forma de reconhecimento totalmente mentirosa, né? Só como não há nulidade absoluta em relação a isso, acaba passando batido. E muitas vezes, inclusive, a vítima, a testemunha, acaba lá em juízo falando, olha, no dia eu fui meio que impulsionado a reconhecer, meio que aliciado a reconhecer, e em verdade eu não reconheço a pessoa. Enfraquece a prova e acaba se absolvendo o indivíduo. Até porque se na primeira fase lá do indiciamento, vige, do verbo vigir, né, de valer, vige, não princípio, porque eu não entendo como princípio, entendo até como um axioma, tá? Uma coisa meio absurda, mas se vige essa teoria do indúbio pro società, na segunda fase, que é a fase efetivamente da sentença, o juiz não pode usar essa máxima. Se houver dúvida, a dúvida é a favor do réu. Aí se aplica o indúbio pro réu e não indúbio pro società. O inciso... e falamos aqui também de acariações. O que é acariação? Aquela tiazinha que estava lá em cima, ela diz que uma moto preta, daquelas motos tipo de estrada, estava com dois indivíduos e os dois indivíduos atiraram na vítima. Já o indivíduo que estava no boteco do outro lado fala que sim, que ele viu, mas era uma moto tipo CG, pequenininha e tinha um indivíduo só. Dois indivíduos viram a mesma cena, cada um está contando uma história. Alguém está mentindo. A acariação, então, colocará um em frente ao outro, se ouvirá a versão de um em frente ao outro, né, que está efetivamente divergindo e não convergindo, está divergindo a divergência, e verá quem efetivamente pelo semblante, pela forma de falar, pela segurança do olhar, pela segurança das palavras, quem está mentindo ou não, que poderá inclusive ser indiciado pelo crime. Vocês vão ver, vocês são do 7º, vocês vão ver o professor Jaime no 8º semestre, o crime de falso testemunho, falsa perícia, lá do artigo 342 do Código Penal. Crimes contra a administração da justiça, lá no finalzinho. Também diz lá o inciso 7, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a qualquer outras perícias. Então, se não uma totalidade, mas 90% dos crimes deixam vestígios. E o artigo 158, que não é o 158A, que é novo, é o 158 antigo, ele diz que nos crimes que deixam vestígios, haverá sempre a necessidade da realização do exame de corpo de delito, não podendo supri-lo, a confissão do acusado. Ou seja, não adianta o indivíduo chegar lá e se confessar. Se o crime deixou vestígios,
haverá necessidade do exame de corpo de delito. E o delegado determinará que se proceda o exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Exame de corpo de delito, obviamente, a pessoa vai até o IML com a requisição e se apurará se a lesão for leve, grave ou gravíssima. Também vocês já viram. Olha como o direito material está ligado ao direito processual. Lá no 129, no caput, lesão corporal leve. No 129, parágrafo 1º, lesão corporal grave. No 129, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. E o 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, então, a pessoa estará viva. Parágrafo caput, parágrafo 1º ou 2º. E aí o perito dirá se houve ofensa à integridade física da pessoa, vai responder, ou à saúde, vai responder que sim. Ele vai fazer as perguntas para ver se a lesão corporal foi leve, grave ou gravíssima, através do exame de corpo de delito. Depois, providência também que será adotada pelo delegado, o inciso 8, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Isso praticamente não se faz mais. Se o indivíduo é civilmente identificado desde a Constituição de 88, se o indivíduo é civilmente identificado, tem o seu RG, a sua habilitação, a sua reservista, um documento lícito, um documento que não tenha indícios de falsificação, ele será identificado civilmente. A identificação datiloscópica, vulgarmente falando, é o tocar piano. Então o pessoal brinca, né? Eu até brinco, né? Meus clientes sempre tocam piano, no sentido de que eles foram identificados datiloscopicamente. Mas não é verdade, hoje não se identifica mais, a não ser realmente em exceções. Mas seria essa identificação datiloscópica, o indivíduo está sem documentos. Teve situações já de um indivíduo ter praticado delito e ter se passado por um outro indivíduo, como um irmão, por exemplo, e se identificar, foi eu, na verdade não tinha sido ele, tinha sido o irmão. Então essa identificação datiloscópica, ela vai efetivamente declinar de forma absoluta, de forma objetiva, quem foi o autor daquele delito. Então também é um mecanismo que é determinação do delegado de polícia. Depois nós temos o inciso 9, que fala o seguinte: averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Isso na prática praticamente só ocorre numa condição. Eles tentam descobrir qual o salário, qual efetivamente é o ganho mensal daquele indivíduo, apenas tão somente para aferir o valor da fiança nos crimes afiançáveis na delegacia. A Lei 12.403 de 2011, 12.403 de 2011, ela determinou que crimes em que a pena máxima em abstrato, colocar a mão aqui na frente da câmera, máxima em abstrato seja de até 4 anos, máxima de até 4 anos, 4 anos para baixo, até 4 para baixo, em abstrato, a pena que está no Código Penal, o delegado de polícia poderá e deverá arbitrar fiança. Tudo bem? Então, qualquer pena até 4 anos, 4 para baixo, o delegado deverá arbitrar fiança. Ele pode arbitrar de 1 a 100 salários mínimos. Acima disso, só o juiz de direito que poderá fazê-lo. Então, ele vai efetivamente conversar com o réu para entender. Claro, às vezes eles conversam com o réu também até para dar entrevista. É muito comum vocês verem os delegados mais famosos aí do DHPP, quando eles investigam e apuram a prática de um delito doloso contra a vida, um delito grave, às vezes um latrocínio também, um crime de ataque contra um agente público, e eles conversam com o preso e depois eles dão entrevista e falam, olha, se mostrou frio, se mostrou nem um pouco arrependido, falava comigo como se estivesse chupando uma laranja, mais ou menos eles dão, para mostrar a personalidade desviada, a personalidade voltada para o crime. Também é um caminho aí. E, por último, o inciso 10, que nós finalizaremos a aula de hoje também nesse inciso,
colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Por que isso, classe? Às vezes, a mulher, em regra, quando ela é presa, e hoje a mulher é presa muito por tráfico de entorpecentes, mas já existem situações de mulheres bandidas, no sentido negativo da palavra, mulheres que estão praticando crimes com violência ou grave ameaça, em que as mulheres deixam os filhos, às vezes, no barraco e saem para traficar, saem para roubar, saem para furtar em grandes lojas, etc. E elas são presas, e as crianças, às vezes, estão lá em casa, sem o aparato de ninguém. Então, o delegado, por força de lei, tem a obrigação de saber, até para pedir que o conselho tutelar intervenha e tome conta, efetivamente, daquelas crianças. Meus queridos, por hoje é só. Essa 50 minutos, né? Então acho que dá para vocês terem uma boa noção. Essa é a aula de amanhã, de segunda-feira. Estou gravando domingo, estou gravando hoje, tá? Mas dou bom dia, boa noite, boa tarde, porque efetivamente o horário que vocês estiverem assistindo o vídeo. Espero ter sido claro. Entendam todos que a faculdade está fazendo o possível para minimizar ao máximo qualquer tipo de prejuízo que os senhores teriam por força da não realização de aulas presenciais. Estamos aí nos empenhando, a doutora Osana coordenando tudo, nos empenhando para fazer o melhor para vocês, de coração mesmo. Eu, especialmente, sou diabético, não estou saindo para lugar nenhum, 24 horas dentro de casa, nem para pegar comida na portaria, tá? A Dani desce e pega, eu não estou descendo, por quê? Justamente para evitar um mal maior, porque a gente sabe que essa doença é séria. Mas eu tenho fé em Deus que nós, fazendo a nossa parte, trabalhando de forma correta, nos isolando socialmente por um breve tempo, com fé em Deus, logo, logo nós estaremos livres dessa pandemia e voltaremos a ter contato com as pessoas que a gente ama, ter a nossa vida de novo de forma normal. Que Deus abençoe cada um dos senhores. Eu estou à disposição no meu telefone, no meu WhatsApp, que é o 11, obviamente, 934390686, 934390686, e o meu e-mail, tomnunesadvogado@hotmail.com. 2 N's, N de Tom, N de Nunes. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado.